boa tarde a todas e todos. Nós estamos iniciando a primeira atividade da TV Embaú, né? A TV Embaú é uma proposta de ampliar os debates que já vêm ocorrendo sobre os povos indígenas, tentando fazer um debate de totalidade, trazendo aí, né, questões que ainda não nos apropriamos devidamente e que é importante aos povos indígenas fazer esse debate. E um dos debates, né, que estão colocados, estão postos aí para os povos indígenas é o debate do colonialismo. Nós vamos buscando referências para fazer esse debate, que é um momento, inclusive, muito grave, né, não só para aqui os povos, né, de Pindorama e Abiaiala, mas também para os povos do mundo. Que a gente tem um processo aí de que alguns pensadores falam que é reconversão colonial ou neocolonialismo, e nós temos um dos grandes pensadores aí africano que tem debatido esse tema, que debateu esse tema, e que escreveu, e que não só isso, foi um grande militante, foi o Frantz Fanon. A gente convidou para fazer essa prosa conosco hoje o Davidson Faustino, Davidson Impose Faustino, que é professor da, Universidade Federal de São Paulo, da Baixada Santista. Ele tem uma vasta militância e tem uma produção muito importante. A tese dele coloca uma questão importantíssima, né, que é por que debater o Fanon hoje, né, e também ele, né, escreveu um livro sobre a vida e obra do Fanon. Então, a gente está iniciando, infelizmente, né, essa primeira transmissão nossa da TV Embaú, com um problema técnico que nós estamos tentando resolver aqui o problema. Assim que a gente resolver, aí vocês poderão ver a nossa imagem. Tá? Então, eu quero já colocar aqui em cena o Davidson. Boa tarde, Davidson, tudo bem? Você está com o micro aberto agora. Boa tarde, Giva. Desculpa aí fazer essa apresentação muito breve, eu queria colocar mais algumas questões importantes aí, mas, né, enfim, esse problema técnico aí a gente vai estar resolvendo aqui, está se debatendo para resolver, mas seja bem-vindo, né? E eu já queria colocar para você uma questão: por que debater o Fanon hoje? Legal, Giva. Bom, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada aí a quem estiver assistindo, né, a quem for ver essa conversa, esse bate-papo. A gente está aqui, né, pensando sobre Frantz Fanon, sobre capitalismo, sobre colonialismo, né, o título da conversa que o Giva propôs é Frantz Fanon e o colono capitalismo. E é muito importante falar disso num momento como esse que estamos, porque recentemente a gente chegou a 500 mil, ultrapassamos o número de 500 mil mortos, né? 500 mil de pessoas que se foram por conta da pandemia, mas não só por conta da pandemia, né? Por conta de uma certa gestão governamental em relação aos serviços de saúde, em relação à própria economia, né? Então, esses números, eles estão muito relacionados à forma que a sociedade tem se organizado de alguma forma e, sobretudo, né, com a atual gestão do país na mão dos grupos que elas se encontram, né? E aí, eu começo falando disso porque pensando no nosso tema, né, o colono capitalismo, porque, de alguma forma, essas coisas estão relacionadas, né? No ano passado, eu escrevi um artigo com o título Os Condenados pela Covid-19 no Brasil. E aí, nesse artigo, né, eu argumento que, isso é um artigo do ano passado, que essas mortes são mortes que poderiam ter sido evitadas e que, ao mesmo tempo, elas refletem não uma incompetência na gestão, mas um projeto que está sendo devidamente orientado e executado, né? Isso eu defendia lá no ano passado, mas isso não só eu, né? Hoje isso é comum, todo mundo fala disso, mas a grande questão que eu coloco no artigo, que eu queria trazer para vocês, é
é uma pergunta, na verdade, né, que é como é possível o Bolsonaro? Ou como é possível 500 mil mortos e a gente seguir cagando e andando? Como é possível uma situação como essa que a gente está vivendo, né? Como que a gente chega numa situação dessa? E aí, ao fazer essa pergunta, eu me deparo com algumas respostas possíveis para ela, né? Uma delas, talvez a mais aceita, ou a mais comentada, talvez, nos meios de comunicação progressistas de esquerda, é que o Bolsonaro é uma expressão do fascismo ou de uma onda autoritária, né? Então, essas duas palavras, autoritarismo e fascismo, elas vêm muito coladas no governo Bolsonaro, e no Bolsonaro como a expressão disso, né? Ou como, pelo menos, a grande causa, né, de uma guinada em termos políticos, né? A minha hipótese, nesse artigo que eu comentei, os condenados pela Covid, mas também aqui nessa conversa que eu queria fazer com vocês, é uma tentativa de uma resposta que vai num outro caminho, diferente dessa resposta do fascismo, né? E até do autoritarismo, né? Porque, de certa forma, não é o Bolsonaro que explica o autoritarismo, mas, da forma que eu vejo, pelo menos, é o autoritarismo que forjou o Brasil, que estruturou esse país, que explica o Bolsonaro. Então, eu inverteria as coisas para provocar reflexão, inclusive sobre o fato de que o genocídio indígena, o genocídio negro, a indiferença com a morte em nome de um projeto econômico é algo que não inicia no Bolsonaro e que não cessa, que não alivia, inclusive nos governos que hoje se apresentam como alternativa, nas propostas políticas que se apresentam como alternativa ao Bolsonaro, né? E aí, nesse sentido, eu penso que a chave sociológica, né, para entender esse momento que a gente está vivendo, não é o fascismo, mas sim as dimensões coloniais do capitalismo no seu estágio mais avançado e como que essas dimensões coloniais se apresentam no nosso caso particular do Brasil, né? Então, é um pouquinho em cima dessa linha de raciocínio que eu queria dialogar, e aí eu vou falar um pouco, né, não só do Frantz Fanon, mas colocar o Frantz Fanon em diálogo, inclusive, com alguns pensadores brasileiros, para a gente pensar essa relação, de um lado, entre capitalismo e colonialismo, e do outro lado, como que essa relação aparece na constituição desse monstro chamado Brasil, desse monstro de devorador de almas, de corpos e de vidas, chamado Brasil, né? Eu acho que, para começar, vale a pena voltar um pouco na história, não só do Brasil, mas do próprio capitalismo, para pensar qual é qual é a natureza, se dá para usar esse nome, natureza, nesse caso, mas qual é a característica própria do capitalismo, né, no seu início, e como que o capitalismo se desenvolve até o momento atual, ao mesmo tempo, onde que o tal Brasil entra nisso, né? É uma tarefa um pouco ingrata, porque exigiria, né, falar de 500 anos, exigiria uma reflexão, um bate-papo muito mais longo, então eu vou resumir e colocar alguns pontos para o diálogo, mas acho que são alguns pontos importantes para esse debate, né, e que tem, de alguma forma, muita relação com as nossas lutas, com as lutas negras, com as lutas indígenas, com as lutas pela vida, com as lutas em defesa da possibilidade da vida seguir existindo, ou pelo menos da vida humana seguir existindo, né? Então, eu volto no início, né, na história do capitalismo. Eu acho que vale a pena lembrar, em primeiro lugar, que o capitalismo ele não é eterno, ele não é universal no sentido de uma... ele não é algo incontornável na história da humanidade. O capitalismo ele surge em determinado momento da história da humanidade, e se ele surge, ele nasce, ele se desenvolve e entra em crises e depois se recompõe, mas esse processo ele é um processo histórico. E falar que ele é histórico é importante porque isso pressupõe que aquilo que existe hoje
dessa forma, por ser histórico, pode ser de outra forma em outro momento, né? Ou pode deixar de existir. A grande pergunta que fica, porque é óbvio que o capitalismo está em constante processo de transformação. Aliás, uma das características do capitalismo é, é um processo intenso de auto-renovação, de auto-revolucionamento, né? Então, o capitalismo está sempre em movimento. Então, é óbvio que as formas atuais de aparição do capitalismo não necessariamente vão seguir ao longo do tempo, eles podem mudar, né? A grande questão que fica é se o capitalismo está em constante mudança, né, o que vem pela frente, o que vem depois, né? Se é algo muito pior do que as expressões atuais, ou se há a possibilidade de superar o capitalismo em nome de outra coisa. Agora, a resposta para isso é uma resposta que a gente não responde antes de saber o que vai acontecer, e o que vai acontecer depende muito das lutas concretas. São as lutas que vão responder se o capitalismo vai ter condições de intensificar o que já é mortal, ou se ele vai ser parado, confrontado de alguma forma pela própria humanidade, né, nos seus processos de luta. Mas o grande ponto para a gente é que o capitalismo surge em um dado momento da história e em um lugar, ele surge na Europa. E por que é importante falar disso? Porque até 1500 da era cristã, da nossa era, e passou a ser nossa graças ao capitalismo, né? Mas até o ano de 1500, a Europa, nem existia essa Europa da forma que a gente conhece hoje, mas isso que a gente chama de Europa era a periferia do mundo. Se a gente compara, por exemplo, do ponto de vista de desenvolvimento das forças produtivas, do ponto de vista de complexidade de produção, do ponto de vista de respostas para os problemas materiais vividos, a Europa estava muito atrasada em relação, por exemplo, ao Oriente Médio. Os árabes, por exemplo, em 1100, 1200, já tinham desenvolvido esquemas de esgoto, por exemplo, nas cidades, ou noções de saúde e processos de cura que antecedem muito a Europa, né? Ou se a gente olha, por exemplo, povos no norte da África, se a gente estuda o desenvolvimento tecnológico na China, se a gente ou da técnica, né? Se a gente compara, por exemplo, mesmo regiões, por exemplo, né, as regiões andinas, do ponto de vista de complexidade das relações de produção dentro de um contexto urbano, a Europa até 1500 ela estava ela era periferia no sentido de que ela estava muito atrás, né? Outros povos desenvolveram e descobriram coisas que muito mais importantes e anteriores à Europa. Tanto que os europeus até 1500, quando precisavam fazer as compras, iam lá para a Índia, né? Tinham que atravessar toda ali a parte oriental da Europa, passando pela Ásia, para chegar na Índia. Então, o ponto é que o capitalismo ele traz algo novo nesse processo. Em primeiro lugar, até 1500, a gente tinha, mesmo que havia relações entre os povos antigos, entre diversos povos, ainda assim não havia algo que unificasse todos os povos do ponto de vista de um sistema único, por exemplo, né? Então havia vários sistemas produtivos, várias formas de produção e relações locais entre os grupos, né? Então isso serve para as Américas, isso serve para a África, para a Ásia e para a própria Europa. O capitalismo traz algo de novo nesse sentido, porque ele unifica a humanidade dentro de um único sistema, né? Um único sistema mundo, se a gente quiser colocar essa palavra. E, por outro lado, o capitalismo permite uma intensificação da produção baseada num desenvolvimento constante das forças produtivas, das formas de produzir, que faz com que surja algo novo na história da humanidade no sentido das formas de produção. O capitalismo ele é realmente na história da humanidade algo novo. E surge na Europa a partir de um conjunto de contextos que não cabem trazer aqui, mas surge na Europa e a partir dali novas possibilidades, inclusive de relação com a natureza, novas possibilidades de navegação, novas possibilidades de
de produção de respostas aos problemas humanos surgem a partir dali, né? Só que com o capitalismo também surgem três grandes contradições, ou não propriamente surgem, mas vão aparecer no capitalismo três grandes contradições que vão atravessar esse desenvolvimento, né? Então, se por um lado o capitalismo representa um desenvolvimento na relação do ser humano com a natureza, esse desenvolvimento ele teve um custo, ele vem atrelado a três grandes contradições que marcam esse processo, né? De um lado, no caso do capitalismo, que surge a partir... O que é o capitalismo, né? O capitalismo é o momento que o capital vira a relação social dominante. É o momento que as pessoas deixam de produzir para satisfazer as necessidades do coletivo, do grupo, e passam a produzir para trocar em nome do enriquecimento de alguém, né? Numa certa noção do que é enriquecer, inclusive. Esse processo, ele traz três grandes contradições. Em primeiro lugar, a contradição da propriedade privada, porque para o capitalismo se desenvolver, foi necessário desenvolver uma noção da propriedade privada, né? O Marx até lamenta, olhando para a Europa, para a sociedade capitalista, ele fala, nossa, que sociedade triste é essa, onde as pessoas precisam se sentir donas de algo para poder sentir que esse algo lhes diz respeito, né? O capitalismo cria essa noção de que eu preciso possuir, isso precisa ser meu para que eu possa me relacionar com isso, né? Então você compra um pedaço de terra, você compra coisas que são do mundo. Nós somos parte do mundo, mas o mundo passa a ser visto como uma grande mercadoria, ou passa a ser convertido cada vez mais em mercadoria, e a única forma de se relacionar com o mundo passa a ser comprando um pedaço disso, né, um pedaço dessa mercadoria. Então, de um lado, você tem a propriedade privada como uma grande contradição, porque ela nos afasta na medida em que você coloca uma cerca numa terra, né, então quem está fora da cerca deixa de ser visto como alguém que pode transitar, que pode se relacionar com aquele pedaço de terra, né? Mas eu estou falando da terra, mas a gente pode falar de uma vacina que tem que você só descobre a vacina dentro de uma colaboração mundial de saberes e de pesquisas, né? Mas o laboratório que bancou a vacina vai ser dono do royalty da vacina, e um governo só vai poder comprar essa vacina a um preço, né? Então, e a vacina passa a ser privada, né? Então, hoje você tem Estados Unidos que vacinou quase a maioria da população, e você tem países na África que não vacinaram nem 1% ainda da população, né? Então, um dos primeiros problemas do capitalismo é a propriedade privada. Um outro problema que vem junto nesse processo é o trabalho alienado, né? Que tem a ver com o fato de que, graças à propriedade privada, aqueles que produzem... Primeiro, as pessoas são arrancadas... A propriedade privada resulta, dentro da Europa, numa separação violenta dos trabalhadores, das pessoas, da terra, num processo de criação em massa de sem terras, de sem nada, né? Que vão precisar vender a sua força de trabalho como única forma de ter acesso à riqueza produzida, né? Então, a mesma pessoa que produz a riqueza, ela vai ganhar só uma partinha dessa riqueza, e é com essa partinha que ela consegue ter acesso ao conjunto ao conjunto do mundo, né, que agora passou a ser privatizado, né? Então, uma segunda contradição é o trabalho alienado. E uma terceira contradição, e essa é a que menos se deu atenção, inclusive numa certa literatura de esquerda, numa literatura marxista, é o colonialismo. Porque junto com esse processo, tanto de propriedade privada, de privatização da vida, de privatização da existência, quanto desse processo que nos separa daquilo que nós somos, né, a partir do trabalho assalariado, da exploração, da mais-valia, a gente tem o processo colonial. Se a gente volta lá no Marx, inclusive, no Karl Marx, ele reconhece lá no livro 1 do Capital, quando ele está explicando o que é o capitalismo, ele reconhece que antes do capitalismo amadurecer, né, aparecer como o capitalismo maduro, esse capitalismo da indústria, né, e é na indústria que você tem a contradição entre capitalista e trabalhador. Mas antes, o Marx fala, antes do capitalismo amadurecer e chegar nesse estágio da indústria, ele passou antes por um período inicial de desenvolvimento
que foi um período violentíssimo, né, que ficou conhecido como o período da acumulação primitiva de capitais, né. O título do capítulo que o Marx fala disso é a assim chamada acumulação primitiva de capitais. E o que ele vai observar nesse período inicial de desenvolvimento do capitalismo é que o capitalismo não teria chegado onde chegou se não fosse pela violência sistemática praticada contra os povos não europeus. De um lado, né, o Marx reconhece como parte da acumulação primitiva a privatização da terra dentro da Europa, num processo que também foi violento, né, as guerras internas pela consolidação dos estados nacionais, mas o processo principal de acumulação primitiva foi o colonialismo. Para o Marx, né, o sistema colonial foi o sistema colonial que amadureceu o comércio e a navegação. Foi o sistema colonial que viabilizou a universalização do capital. Então, se de um lado você tem um processo novo, uma nova forma de produzir que surge na Europa, essa forma ela vai desenvolver quanto mais ela se expande ao redor do globo terrestre, ao redor do planeta, e é esse desenvolvimento, é essa expansão que garante o desenvolvimento do capitalismo. Mas por que essa expansão garante? Porque é a partir dessa expansão que os europeus vão ter acesso a riquezas as riquezas que vão ser necessárias para esse desenvolvimento. Mas como que esse processo vai se dar? Ele se dá, vai dizer o Marx lá no Capital, a partir de uma violência em estado bruto, de uma violência que não consegue nem ser disfarçada, né? Então, para o capitalismo se espalhar pelo mundo, foi necessário, do ponto de vista dos interesses da expansão do capitalismo, foi necessário desmantelar, desestruturar, destruir outras formas de vida, outras formas de relação de produção, outras formas de relação com a terra, com a natureza, com a vida, para poder viabilizar a universalização do capitalismo, né? E esse processo, ele de universalização, de um lado, ele viabiliza o saque, a rapinagem, o roubo das riquezas desses territórios, mas, por outro lado, ele viabiliza a imposição do capitalismo como única forma de existência. Aquilo que o Marx fala, né? O colonialismo ele garantiu, ele proclamou, estou citando o Marx aqui, a produção de mais valor como finalidade última e única de toda a humanidade. Então, o papel do colonialismo não é só inferiorizar outros grupos, mas é desmantelar por inteiro as formas de existir desses outros povos para impor uma relação de produção necessária ao capitalismo. Mas, do ponto de vista daquele momento do capitalismo, as formas de produção que se impõem não é ainda o capitalismo da indústria, mas é o colonialismo. O colonialismo chega nas Américas, chega na África, chega na Ásia, como uma necessidade de expansão do capitalismo, e ele se consolida como aquilo que vai ser fundamental para que o capitalismo se desenvolvesse e para que fosse possível a Revolução Industrial. Então, você tem, de um lado, o genocídio e a ocupação das terras indígenas, né? Você tem, desde o colonialismo português ao colonialismo espanhol, depois o francês, há um processo, depois inglês, há um processo sistemático, holandês também, de genocídio indígena, e esse genocídio ele tem também duas funções, né? De um lado, submeter as populações nativas às novas formas de produção, né? O papel das missões jesuítas como braço amigo do colonialismo português, os jesuítas vão dizer, não vamos escravizar as populações nativas, mas ao mesmo tempo a ideia era empurrar uma nova forma de existir para adestrar as pessoas para serem úteis ao capitalismo, né? Então você tem de um lado o velho genocídio bandeirante das armas, que vai, ou o genocídio dos filmes de Bang Bang dos Estados Unidos, né, que vai adentrando o continente americano a partir da morte e do sangue, ou você tem esse processo colonial catequista, né, que também chega como forma de um genocídio cultural, simbólico, com a finalidade de adestrar as populações para
para corresponder às necessidades do capitalismo. E do outro lado, esse genocídio ele tem uma outra função que é puramente econômica, que é liberar essas terras, esses territórios que antes eram parte de outras relações de produção, outras formas de vida. Ao desmantelar essas formas de vida, essas formas de existência, você cria um conjunto de terras que ficam à disposição da apropriação privada das colônias europeias, né? Então, não é só um processo de, digamos, de uma ideia que vê os indígenas como inferiores, mas é também uma ideia de inferioridade que está a serviço da ocupação de terras, que está a serviço do roubo, do saque e principalmente, né, da apropriação das terras. Então, de um lado, a gente tem o genocídio e a ocupação das terras indígenas via ou morte sistemática praticada pelos bandeirantes ou via catequização, né, no caso português, espanhol, né, para converter essas terras em capital, mas também força de trabalho, para converter as populações indígenas em força de trabalho, quando era possível, né? Aí você tem diferenças do Brasil para a Argentina, para o que veio a ser depois a Bolívia, né? Há particularidades nesse processo. E do outro lado, a outra perna do colonialismo é a escravização indígena e negra, também como um processo de submissão dessas populações a uma nova forma de produção, mediada por uma hiper exploração da força de trabalho via escravidão. E aí você tem uma dimensão aqui da escravidão, né, que é muito curiosa. Em primeiro lugar, é importante dizer que não só as populações negras foram escravizadas, mas as populações indígenas também, e não só no início do processo colonial, mas ao longo do processo colonial, até a escravidão não ser mais útil do ponto de vista econômico. E do outro lado, é curioso como que esses genocídios e essa escravização, ela ficou invisível nas reflexões econômicas, inclusive sobre o capitalismo, né? Tem uma autora chamada Denise Ferreira da Silva, que ela se pergunta por que o trabalho escravo, que é algo polêmico dentro do marxismo, mas por que o trabalho escravo não aparece no cálculo da mais-valia, quando o Marx está calculando? Porque, por exemplo, esse processo colonial, vai dizer o Marx, ele resulta na industrialização da Inglaterra, porque Portugal e Espanha tiram a riqueza do Brasil, né? Você tem o triângulo econômico do navio que vai cheio de pau-brasil ou de cana para Portugal, depois ele vai cheio de armas para o continente africano, depois ele volta cheio de escravos. Você tem um triângulo econômico que compõe o período colonial, mas, ao mesmo tempo, esse processo vai, né, você tem uma sangria de riquezas para Portugal, mas Portugal não desenvolve a sua produção, a sua manufatura, e passa a comprar tudo da Inglaterra. Então, a Inglaterra começa a desenvolver a manufatura, e aí, com o tempo, Portugal, que era a maior potência colonialista, portanto, a maior potência capitalista, vai perdendo espaço, né? Perde espaço primeiro para a Holanda, depois perde espaço para a Inglaterra, e a gente chega no século XVIII, no XIX, já com a Inglaterra sendo agora o grande polo de desenvolvimento do capitalismo. E o principal elemento do capitalismo inglês, mas não só inglês, do capitalismo, é a indústria, e a principal forma de desenvolvimento dessa indústria é a indústria têxtil, a indústria de tecido. E essa indústria de tecido, a partir dela, por exemplo, que o Marx vai calcular a mais-valia, porque a Inglaterra fica rica com a indústria têxtil, né? Ela entra na fase da industrialização com a indústria têxtil. E a pergunta da Denise Ferreira da Silva mas por que nesse cálculo da mais-valia que o Marx faz não entra o trabalho escravo? Uma vez que para esse tecido ser produzido é necessário uma matéria-prima chamada algodão, que vem das colônias inglesas espalhadas pela América, né? E essas colônias inglesas todas produzem algodão a partir do trabalho escravo, né? Então você tem aí uma invisibilidade do trabalho escravo, inclusive na equação sobre a luta de classes, porque vai se pensar a luta de classes apenas nos termos, né? E não está errado, mas pensar nos termos entre trabalhador e burguesia, mas esquece-se muitas vezes que até a sociedade industrial ocidental, capitalista, ela é fruto
da própria escravidão, ela é filha da própria escravidão. Esse processo, e falar disso é importante, porque para que fosse possível esse processo de desenvolvimento do capitalismo, foi necessário, de um lado, o colonialismo a partir das suas expressões de roubo, de estupro, de rapinagem, de saque e de destruição em massa, né, de genocídio e escravização. São esses elementos que permitem o desenvolvimento do capitalismo, né? É por isso, por exemplo, que o Fanon, para não dizer que não falei do Fanon, vai dizer que a Europa ela é literalmente uma criação do terceiro mundo. Porque essa é uma pergunta, né, que depois o Aníbal Quijano vai fazer, que é quem que é o novo mundo? Por que os europeus chamam a, as Américas de novo mundo? Porque, na verdade, são eles que são criados por esse contato com as Américas. Né? É nesse contato com as colônias que vai surgir um negócio chamado Europa, porque a Europa também não existia enquanto um território. Você tinha um conjunto de feudos, depois um conjunto de nações que disputavam entre si. O que unificava todo mundo era o cristianismo, mas depois do luteranismo, nem o cristianismo unificava, né? Porque já tinha as diferenças lá entre protestantes e católicos, entre calvinistas e católicos ortodoxos. Então, esse negócio chamado Europa, ele foi se constituindo a partir da negação daquilo que não é europeu, daquilo que está fora da Europa. Mas, ao mesmo tempo, não só a partir de um processo identitário, mas inclusive de processo de desenvolvimento das forças produtivas. Porque a riqueza que é sangrada das Américas, da África e de uma parte da Ásia, que vai estruturar esse desenvolvimento do capitalismo na Europa. Né? Então, o Fanon vai dizer que são as riquezas do que ele chama de terceiro mundo, mas não só as riquezas desses territórios, é o subdesenvolvimento desses territórios, porque do ponto de vista de complexificação das relações de produção, o desenvolvimento da Europa ele é proporcional ao subdesenvolvimento da África, ele é proporcional ao subdesenvolvimento nas Américas, porque a gente pode pensar o efeito que tem do genocídio, a gente está falando de vidas que, seja o genocídio, seja a própria escravização, isso resulta não só numa estagnação econômica dessas sociedades que foram colonizadas, desses povos, dessas nações, dessas etnias que foram colonizadas, mas resulta num subdesenvolvimento, resulta numa crise, né? Muitos povos deixaram de existir, né? Quando a gente pensa o genocídio indígena, supõe-se que a gente tem aqui centenas ou talvez milhares de nações indígenas que sucumbiram, que deixaram de existir nesse contato com o europeu. Né? Então você tem aí um processo de empobrecimento de um dado território em benefício do enriquecimento da Europa. Então é a pobreza e a miséria da África, da Ásia e das Américas que permite o enriquecimento europeu. E esse enriquecimento, esse processo colonial, pariu a sociedade burguesa. Não só a sociedade burguesa, o Hegel falava em sociedade burguesa, mas também a sociabilidade burguesa, os jeitos de ser burguês. E ao mesmo tempo que é a colônia que pare a sociedade burguesa volta para a colônia como uma imposição para as sociedades colonizadas, né, nesse processo sistemático de desarticulação das formas anteriores de existir. Mas o primeiro ponto que eu queria trazer para falar de colonialismo e de capitalismo é que o colonialismo pariu a sociedade burguesa. É o colonialismo que viabilizou o desenvolvimento do capitalismo, mas que viabilizou não só o desenvolvimento técnico, mas que viabilizou o desenvolvimento da sociedade burguesa da forma que ela se apresenta no capitalismo. E esse processo de desenvolvimento da sociedade burguesa foi marcado por três, no mínimo, por mais que isso, mas no mínimo três universalismos que eu acho que vale a pena a gente pensar quando a gente pensa as populações negras e indígenas no Brasil. Porque, de um lado, tem um universalismo que é concreto e inerente a essa sociedade burguesa, que é a universalização do capital. Para que o capitalismo se desenvolvesse, foi necessário expandir as relações capitalistas para o resto do mundo. E essa expansão só foi possível mediante a rapinagem, o saque e o desmantelamento de outras formas de produção. Então você tem um primeiro universalismo, que é um universalismo concreto, trazido pelo capitalismo.
concreto no sentido que ele não é só simbólico, conceitual, mas ele é material, ele exigiu o domínio militar, mas também cultural, religioso dos povos não europeus, em benefício da universalização do capital. No entanto, essa universalização, ela é pautada por outros dois universalismos abstratos. Então, se de um lado a universalização do capital é concreta, ela não chega em todos os lugares da mesma forma, ela chega de forma desigual e combinada. Então, ao mesmo tempo que você tem indústria na França, você tem indústria na Inglaterra, no século XVIII, você tem trabalho escravo produzindo matéria-prima para essa indústria. Então, você tem uma universalização do capitalismo, mas é uma universalização desigual e combinada. Mas, para que isso seja viável, esse universalismo concreto, ele é mediado, ele é baseado por outros dois universalismos, né? De um lado, um universalismo da própria produção de conhecimento, né? Então você vai ter, desde lá do iluminismo, do Renascimento, o surgimento de uma noção de ciência baseada em leis universais, invariáveis, né? Aí tem um desenvolvimento aí de Giordano Bruno, passando pelo Descartes, Bacon, Locke. Tem um debate aí em torno de leis universais que forjaram a ciência como contraposição às crenças religiosas cristãs, que eram o que dominavam antes. Então, isso pressupõe também um universalismo de uma certa forma de produção de conhecimento que aparece desconectada da crença e que precisa combater a crença, combater as visões de mundo diferentes dessa matriz para ela se impor. Então, você tem uma ciência que surge como, embora a ciência é o espaço da experiência, do experimento, e o experimento é sempre singular, você tem um experimento universalizado, né? Então, todos os saberes que não têm essa matriz passam a ser vistos como mentiras. E do outro lado, tem um segundo universalismo, que é o universalismo, chegou o Giva, agora sim, estou conversando com um ser humano. Estava até conversando com o Giva, é um cara inteligente pra caramba, então já tinha até virado uma ideia, né? Só para bolinha. Agora estou vendo o Giva. Estou encerrando aqui, Giva, só para fechar o raciocínio. Então você tem um segundo universalismo, que é essa abstração e uma mistificação da própria ciência, como se ela pudesse descobrir leis universais invariáveis. E um terceiro universalismo é o universalismo do direito, porque para a burguesia se consolidar como classe dominante dentro da Europa, ela tem que combater a ideologia cristã, a ideologia medieval, e reivindicar a participação no Estado burguês, no Estado capitalista. E isso significa repensar o direito de forma que você não precisa ter sangue azul para poder participar das leis, né? No feudalismo, só quem nascia, que era considerado puro sangue, podia interferir no Estado. Então, para reivindicar esse lugar de participação na política, a burguesia passa a defender, do século XVI até o XVIII, um direito universal, uma ideia de que todos somos iguais perante a lei e que todos somos livres, né? Então, você tem vários autores burgueses defendendo a liberdade e a igualdade. John Locke, por exemplo, vai dizer que o que nos faz humanos é o fato de sermos universais e livres. É o fato de a liberdade é algo universal e inerente ao ser humano. O que é curioso para a gente pensar o nosso tema é que o John Locke era um dos maiores acionistas de uma empresa holandesa de escravos, a Royal Company. E aqui tem um problema, porque se a maior riqueza do John Locke dependia do trabalho escravo, e ele dizia que o ser humano é universal e livre, aqui tem um problema. Ou, se o ser humano é livre, então como é que ele escraviza outro ser humano? Isso coloca um paradoxo do ponto de vista da teoria. Então, para resolver esse problema, não só o John Locke, mas a burguesia, ela vai dar uma resposta anti-universalista para essa universalização do direito. Então, se tem escravos e, ao mesmo tempo, todo ser humano é livre, ou a escravidão está errada, ela vai contra, ela é anti-humana, ou nem todo mundo é humano. E a resposta da burguesia, a saída da burguesia foi assumir a ideia de que nem todo mundo é humano, de que as populações do chamado Novo Mundo, as populações de Abiala, as populações da África, não seriam humanas. Isso resolvia o problema e você restringia esse direito universal apenas aos europeus. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um universalismo,
ele é um universalismo anti-universalista, porque ele é universalista no sentido de imposição do capitalismo, de uma forma de produzir, de uma forma de ser e de existir como única possível, que vai consagrar, né, a produção de mais valor como única forma, mas, ao mesmo tempo, o capitalismo também traz uma certa ideia de democracia nos seus espaços mais avançados, mas essa democracia não é estendida. Dentro do colonialismo surge o racismo como uma forma de criar uma barreira para aquilo que o universalismo traria de positivo, que é a ideia de que, bom, então todo mundo está dentro dessa comunidade, todo mundo tem direito. O colonialismo vai dizer, você não, você é indígena, você não, você é preto. Então é um universalismo naquilo que o capitalismo tem de mais violento, mas ele é anti-universalista naquilo que o capitalismo trouxe de novo, de novidade em relação ao feudalismo, no caso europeu, que era aspirações universalistas. Isso explica a Revolução Francesa. No mesmo momento que você tem a Revolução Francesa, em cima da ideia de igualdade e liberdade, no mesmo momento, a França tinha colônias no mundo inteiro, nas Américas, na África, na Ásia, e a colônia mais rica da França, chamada Haiti, chamava São Domingos na época, vai fazer uma rebelião reivindicando os ideais da Revolução Francesa, de igualdade e liberdade. E aí os franceses vão dizer, você não, e vão mandar as tropas para detonar a Revolução Haitiana. Então você tem, ao mesmo tempo, um universalismo, mas é um universalismo restrito apenas a um grupo, restrito, um universalismo diferencialista que coloca para fora da linha da humanidade uma parte da população humana, no mesmo momento que o capitalismo está se universalizando a partir da destruição de outras formas de existir. Então você tem a inserção do globo terrestre no sistema capitalista, mas a partir de um processo desigual, porque o capitalismo não chega igual, e a partir tanto de desigual no sentido de desenvolvimento econômico, mas também desigual no sentido no sentido ético e político e estético da desigualdade, porque os colonizados passam a ser vistos como alguém que está fora da ideia de humano. Então, o branco vira expressão universal de humanidade e os não brancos viram natureza. Então, as pessoas, quando pensam populações indígenas, elas pensam selva e pensam selva como oposição ao desenvolvimento. Então, você tem uma oposição maniqueísta que separa homem e natureza e coloca sempre o branco como homem, e tudo que não for branco, quando é visto, só é visto como natureza. Então, para eles, a lei não vale, porque a natureza teria outro ordenamento. E, por outro lado, esse universalismo anti-universalista, ele resulta também numa restrição do que o capitalismo traz de melhor, entre aspas, para o próprio desenvolvimento do capitalismo. Então, você tem a democracia que surge da Revolução Francesa, mas ela é só para os franceses, e não para os haitianos que estão dentro da sociedade francesa, dentro do colonialismo francês. Da mesma forma, se a gente pensar nos séculos posteriores, o Fanon vai dizer, é o colonialismo que permite essa democracia, porque é a partir da exploração e da negação da democracia fora da Europa que os europeus, inclusive a burguesia, consegue ter uma gordura para gerir as contradições de classe dentro do capitalismo, para oferecer concessões para os trabalhadores e evitarem que os trabalhadores reivindiquem também esse universalismo de forma concreta, porque esse universalismo do direito, dos todos somos iguais, é um universalismo abstrato, né? Então, a forma que os europeus vão ter para gerenciar a luta de classes na Europa é a superexploração nas colônias, e essa superexploração permite oferecer concessões dentro dos centros europeus para evitar ou para gerir a luta de classes. Então, não é só a democracia lá da Revolução Francesa, mas a própria social-democracia que surge no final do século XIX, no começo do século XX, na Europa, como uma possibilidade da esquerda tentar melhorar o Estado capitalista e tentar criar um capitalismo mais humanizado. As saídas só são possíveis porque tem exploração colonial. Talvez não é à toa que alguns intelectuais da social-democracia alemã defendiam o colonialismo e votaram pela guerra, porque era o colonialismo que permitia essas concessões para os trabalhadores, né? E aí o Fanon fala mais, né? É o colonialismo que permite, depois, no contexto do pós-guerra, o estado de bem-estar social. É o colonialismo que permite a partir dessa superexploração. Então, são as mortes, são o genocídio, esse processo de negação
da democracia que permite a democracia na Europa, né? E por quê? Porque permite a partir de uma superexploração e de uma violência, né? E uma violência que ela só pode se dar, ou seja, para essa superexploração se sustentar, ela não pode abrir mão de uma restrição, de uma negação da democracia de fato, porque senão isso colocaria os interesses capitalistas em contradição. Então, eu falo tudo isso para chegar no Brasil e parar por aqui a minha fala, para pensar algumas questões, porque se de um lado a gente tem uma história do capitalismo que, na verdade, é uma história da Europa, né? Se a gente pensar do feudalismo à democracia e a democracia como valor universal, esse é um conto de fadas da carochinha, isso é uma mistificação que só é possível de fazer se eu abstraio do cálculo a participação do colonialismo como viabilidade para essa democracia e para esse desenvolvimento dos centros europeus. Então, os centros europeus e depois Estados Unidos só são possíveis e só são centro porque eles foram periferizando o resto do mundo. E qual é a questão para nós? Para voltar para o Bolsonaro, é que o Brasil hoje um país que surge a partir do colonialismo. É um país capitalista, de um capitalismo que surge a partir do colonialismo. Então, diferente do capitalismo na França ou na Inglaterra, onde o desenvolvimento do capital tem a ver com o desenvolvimento interno da própria sociedade europeia, a partir da colonização, no nosso caso, nós somos o outro lado da equação. O capitalismo chega aqui pela colonização. E é em função da colonização que a sociedade vai ser organizada do ponto de vista das classes, tanto do ponto de vista do genocídio, como da escravização, quanto do ponto de vista das classes dominantes, né? Então, tem um autor que eu aproximo do Fanon, eu acho muito interessante a aproximação, chamado José Chazin, que ele vai falar que o que caracteriza o capitalismo brasileiro é o fato de ser um capital atrófico de atrofiado, porque é um capitalismo que já surge em função dos interesses da metrópole. Ele não surge a partir de um desenvolvimento interno e ele não almeja uma autonomia do ponto de vista capitalista, como no fascismo. Por isso que eu acho que falar em fascismo é muito politicista, é reducionista para falar do Brasil, porque o fascismo alemão, o fascismo italiano, o fascismo japonês, ele almejava concorrer com as potências inglesas, francesas e estadunidenses num projeto de autonomia. Nós nunca tivemos isso, as nossas classes dominantes nunca almejaram ser autônomas. Elas foram criadas em função do colonialismo e elas se acomodaram nesse lugar. Então você tem um capitalismo atrofiado e, em consequência, uma burguesia que é débil, uma burguesia que surge para ser dependente e não para ser autônoma. É por isso, por exemplo, que a gente ficou tanto tempo na escravidão. Vários países já tinham abolido a escravidão e o nosso foi um dos últimos, porque a gente insistiu num projeto de dependência, e a insistência da burguesia na escravidão, da burguesia brasileira, foi o que explicou um atraso e um atrofiamento econômico do Brasil. Mas ainda assim, esse atraso ele foi explicado por essas elites como culpa das populações indígenas e das populações negras. Então, essa burguesia olhava para o lado e via populações indígenas e negras e dizia que o Brasil era atrasado porque essa população é inferior, e não porque ela própria, enquanto classe dominante, foi criada em função do colonialismo e ela escolhe um lugar de subordinação na divisão internacional do trabalho. Então, pensar o colonialismo aqui não é só pensar um discurso, tipo, não quero, sei lá, eu acho que a Europa é superior e tal. Pensar o colonialismo é pensar no capitalismo brasileiro. A hipótese aqui é que a gente não entende o capitalismo no Brasil sem olhar as raízes coloniais desse capitalismo, de um capitalismo que surge em função dos interesses da metrópole e que, por isso, e para continuar atendendo esses interesses, cria uma classe dominante débil, pautada numa superexploração da força de trabalho. Em primeiro lugar, é o trabalho escravo. Em segundo lugar, mesmo no trabalho livre, você tem a permanência do racismo e a permanência de relações coloniais com esses trabalhadores. Então, você tem uma superexploração da força de trabalho que vai se dar não só no trabalho assalariado, mas uma superexploração que vem pela pressão do agronegócio sobre os territórios indígenas, que vem como uma pressão
da mineração irregular, que vem como... Você tem um conjunto, você tem um pacote onde o direito não vale. O que Chazin vai dizer é que essa burguesia, ela nasce destituída de valores universais, ou universalistas, como a burguesia francesa, que vai dizer todos somos iguais. Os pretos não, mas pelo menos dentro da França, todos têm direito. A nossa burguesia não surge reivindicando a universalização dos direitos. Ela surge a partir da negação desses direitos. Então, isso implica um Estado que se cria e se estrutura a partir da violência, se estrutura a partir do genocídio, se estrutura a partir do massacre violento a qualquer tentativa popular de resistência, e esse massacre nem é visto como massacre, porque são pessoas que estão fora da própria noção de humano, são pessoas que estão fora da ética, fora do direito, fora da estética. Então, o racismo, ele vai ter um papel fundamental nesse capitalismo que é o nosso, como uma forma de criar uma barreira para dizer quem pode se beneficiar da comunidade, da democracia, ou seja lá do que for, e quem está fora, e quem a lei não precisa valer porque não é humano como nós, né? Então, você tem um processo de violência, mas também de invisibilidade dessa violência, de naturalização dessa violência e de elogio dessa violência, de desejo por essa violência, porque se as populações indígenas e afrodescendentes não são parte do humano, não são parte da cidadania, então é possível criar uma oposição entre desenvolvimento e tradição, uma oposição que se autoriza a massacrar as populações indígenas ou quilombolas, mesmo em função de um projeto de desenvolvimento, às vezes até progressista. Vamos lembrar do PAC, das obras de aceleração, por exemplo, num governo de esquerda, que foram verdadeiros tratores no sentido dos direitos pela terra, né? Então, você tem uma oposição onde esse outro ele não conta como parte do desenvolvimento, não é um desenvolvimento que se constrói com esse outro é alguém que, quando aparece, ele é só visto como uma oposição que precisa ser atropelada e ignorada. Então, para o Fanon, falar de colonialismo é falar desse processo, que não é só simbólico, não é só ir para a faculdade e não estudar a cultura indígena, a cultura negra na escola. É pensar o quanto que esse processo de negação, ele justifica hoje a ocupação dos arrozeiros no norte do país sobre reservas indígenas, ele justifica a gestão da pandemia, a gestão da Covid-19, sem que haja uma crise ética, sem que haja uma convulsão social com 500 mil mortos. Porque quando a gente olha o perfil desses mortos, fica fácil entender por que o Brasil segue dessa forma. Então, o racismo ele tem um papel fundamental nesse processo econômico. Não dá para pensar, em termos fanonianos, essa economia sem olhar para o racismo. Agora, esse racismo, ele é um racismo que não se esclerosa, mas ele vai mudando ao longo do tempo. Então, a gente sai de um racismo religioso lá no século XVI e entra para um racismo científico no século XIX. E depois esse racismo científico ganha novas roupagens no século XX. E aí a gente poderia pensar, né, para além do Fanon morreu em 61, mas fica a tarefa para a gente, que talvez o racismo de hoje também não é o racismo que o Fanon estava olhando, porque se o capitalismo foi mudando, o racismo também foi ganhando novas roupagens, né? Então, o Fanon já falava disso, mas ele não poderia avançar, né? Como que hoje uma das formas de aparição do racismo é a própria negação dele, ou, por exemplo, você identificar representantes dos grupos excluídos como grandes nomes, trazer parte dessa demanda como um nicho de mercado, ou como criação de novos views, ou de ibope, sem um compromisso com aquelas demandas no seu todo, né? Então, você tem um papel de esvaziamento, às vezes, das lutas, a partir de um acoplamento de determinadas demandas, mas sem um compromisso com o conjunto delas, né? E, ao mesmo tempo, esse acoplamento acaba resultando mais como abertura de novos nichos de mercado. Então, você tem a possibilidade de falar, por exemplo, da diversidade hoje como uma forma de angariar engajamento nas redes, de dar view para determinados produtos, sem que isso resulte numa solidariedade efetiva com as lutas indígenas, com as lutas quilombolas, com as lutas negras. E, por outro lado, esse capitalismo que criou o colonialismo, lá no mercantilismo, que passou pela industrialização, depois entrou na fase imperial monopolista, depois entrou, né, na fase fordista, e depois entrou
esse capitalismo entrou em crise na década de 60 e 70 e se encontra num novo estágio, né, um estágio, o Mesário chama de crise estrutural do capital. E esse estágio, ele recoloca essas questões em outros termos, embora ele não rompa com elas, porque nesse atual estágio, a gente tem a atualização dessa violência colonial a partir de novas matrizes, de novas possibilidades. Né? Então, uma tarefa para a gente é pensar, inclusive, no colonialismo não como algo que ficou lá para trás, na acumulação primitiva, mas como algo que foi acompanhando e viabilizou o desenvolvimento do capitalismo em todos os seus estágios, e que hoje tem um papel fundamental nessa atual crise estrutural do capital, tanto no sentido de gerir, de decidir quem está dentro, quem está fora, ou, sobretudo, né, de reorganizar uma divisão internacional e racial do trabalho que permita definir quem vai morrer e quem não vai morrer, que permita matar sem que essa morte seja vista como assassinato, que permite viabilizar, que permite, inclusive, voltar atrás e se rebelar contra a própria democracia. Hoje, talvez, uma das características da crise estrutural do capital é que a própria democracia, que foi um pressuposto para a consolidação burguesa no centro capitalista, a partir da colonização fora, mas no centro tinha democracia. Hoje, até essa democracia, ela passa a ser um entrave para o capital e ela passa a ser desarticulada e desmantelada, mesmo nos centros capitalistas. E aqui o colonialismo tem um papel, de novo, importantíssimo para, mediante esse desmantelamento, tanto criar novas barreiras sociais, novos medos, novas classes perigosas, mas também novos processos de gestão da miséria que esse novo estágio coloca, né, de gestão e de distribuição da miséria. Então, definitivamente, reduzir o colonialismo a um discurso ou apenas a uma dimensão simbólica é perder de vista um processo real que tem matado tanto fisicamente, né, os 500 mil mortos, esses são os números oficiais. É só uma dimensão disso, porque quando a gente pega a história das populações que já estavam aqui no Brasil, nesse território chamado Brasil, antes dos portugueses chegarem, e quando a gente olha a quantidade hoje, a gente percebe que é um genocídio que não parou lá atrás, e que segue hoje no agro-pop, que segue hoje nas canetas biques de presidentes que a favor, né, em função do desmatamento, da exploração violenta dos recursos naturais, e um tipo de exploração, aqui, eu paro por aqui, Giva, um tipo de exploração que coloca em risco até as condições da burguesia nacional se estruturar como autônoma. Não é nem só ruim para os trabalhadores, é ruim até para setores das burguesias brasileiras, porque ele é tão entreguista, é um projeto tão colonial, nesse sentido de que ele é débil, e dependente e intermediário, que ele inviabiliza o Brasil, ele desmantela qualquer condição do Brasil dar respostas autônomas para suas perguntas, mesmo dentro da ordem capitalista. Né? Então, a gente tem uma situação de catástrofe, e a Covid só explicitou algo que começou lá com a chegada do Pedro Álvares e que foi se intensificando com a Carta do Caminha e com a Tieta, e segue hoje com a evangelização nas aldeias, que segue hoje com grupos que se colocam como alternativa ao Bolsonaro, mas só conseguem ver a eleição como horizonte de enfrentamento a esse processo genocida. Paro por aqui e fico à disposição aí para a gente trocar ideia, também para ouvir o Giva, que também vem acumulando nesse sentido. Bom, eu primeiro queria pedir desculpa aí pelos enormes problemas técnicos, né? A gente colocou aqui uma equipe de umas 20 pessoas para arrumar o problema técnico e conseguimos finalmente, né? Brincadeiras à parte, né? Eu queria dizer que é muito bom, né? Ouvir o Davidson, né? Que ele traz, primeiro, né? Tem uma questão que eu penso que é fundamental: decodificar o capitalismo, né? Porque decodificar o capitalismo também é decodificar esse momento que nós estamos vivendo, né? Não é possível entender esse momento se a gente não entende, né, esse processo, como é que se dá esse processo de organização do próprio capital, né? E trazer esses elementos históricos, né, da constituição do capitalismo, ele é fundamental para nós, né? Porque a gente sabe, Davidson, a gente está envolvido, né, numa série de debates
né, de como podemos, né, superar, enfrentar toda essa situação, mas muitas vezes muito destacado do que é fundamental, né, que é entender essa dinâmica, essa lógica do capitalismo. Eu acho que essa é uma questão muito importante, né? Então, aí há uma outra questão, Davidson, é que assim, você traz muitas questões, né? Você trouxe muitas questões densas, importantes, né? E eu queria, assim, destacar algumas questões que eu acho que é importante e está muito dentro dessas últimas reflexões que você fez. Primeiro é essa roupagem aparentemente democrática do capitalismo, né? E que com o ascenso da burguesia, a constituição do seu projeto efetivamente, né, a gente sempre teve o impedimento, né, desta universalização da participação política, né? Por exemplo, um dos elementos que a burguesia introduziu na sua carta foi o critério censitário. Então, para que você possa participar do processo eleitoral, você tem que ter determinada propriedade ou determinado valor para que você possa participar do processo eleitoral. E esta característica também não foi, né, é importante você ter colocado isso, também não foi uma característica estática, né? Porque, por exemplo, aí pensando, né, eu queria trazer um pouco, você trouxe essa discussão mais ampla, eu quero tentar problematizar um pouco mais para o Brasil, para que a gente possa ter compreensão, inclusive, né, os povos indígenas, que é importante estar envolvido nesse debate, que a gente está numa luta feroz nesse momento, né? Tem uma PL que está discutindo, né, o marco regulatório, que é desde quando as terras indígenas podem ser demarcadas. E a discussão é que desde 88, se até 88 os povos não estavam em seu território, que foram expulsos do seu território, então eles não têm direito à demarcação de terra. Ou seja, isto vai ocasionar um grande número, né, de retirada de povos indígenas em território reconhecido, demarcados e homologados, né? Então, a gente não sabe ainda qual a monta dessa ação. Nós sabemos por que dessa ação, mas é importante que, né, voltando aqui para essa aparente democracia, no Brasil isso foi, né, também implantado, né, e teve vários critérios censitários, né? A gente teve o critério censitário da mulher que não votava até a década de 30. A gente teve o critério censitário, né, antes da década de 30. Na década de 30, o critério censitário das mulheres que não votavam, depois o critério censitário dos indígenas e os analfabetos, que a gente sabe, em sua maioria, quem não votar, até a Constituição de 88. Ou seja, né, a burguesia foi moldando, né, esse país aos seus interesses, né? E nesse momento, né, tem uma questão que está colocada aí, né, quem é do campo do direito vai fazendo essa discussão, que é esta Sexta República que foi pactuada em 88, né, que você toca nela também. Essa Sexta República ela acabou, né? Ou seja, daqui para frente, né, a burguesia, aí você coloca uma série de elementos que é importante, né, que os próprios interesses da burguesia estão de um setor da burguesia, né, eu acho que é importante também a gente pensar nisso, né, de um setor da burguesia está em xeque, né, esse que está tendo perdas imensas, né, com esse momento que nós estamos vivendo. E aí você coloca um elemento muito interessante, colocou um elemento muito interessante, Davidson, que a gente vem discutindo, né, há muitos anos, né, que é a esquerda que chega ao poder, né, e também desconsidera, né, os povos indígenas, os negros e negras, os quilombolas, né, esse processo que teve de neodesenvolvimentismo aí desses anos passados, tem a ver com o projeto capitalista, porque, na verdade, era a política de integração regional, né, que se configurou através, que era a ALCA antes, que teve uma luta para combater a ALCA, e que aqui virou, né, o IRSA, né, que é a Integração Regional Sul-Americana, né, que integrava os 12 países da América do Sul com grandes obras para o quê? Para o deslocamento do capital. E essas grandes obras que eram hidrelétricas, estradas, né, no setor de comunicação, que é comunicação, transporte e energética, essa integração para atender o quê? Para atender os interesses
dos povos? Não, era para atender o interesse do capital, né? Então, esse neodesenvolvimento tinha esta característica, mas também já guardava outras características, porque já havia um ataque direto a esse arcabouço legal que fingia, né, ser uma democracia e tudo mais. Já havia um ataque ali direto a esse, e que agora, nesse momento, só se agravou, né? E alguns pensadores, como o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, já estava alertando para isso há muitos anos, há 15 anos, no mínimo, que eu lembro que o Plínio falava a respeito disso, que a gente estava passando por um processo de reconversão colonial. Então, esse é um aspecto. Agora, um outro aspecto, né, Davidson? Esse aspecto desse momento que muitos também estão pensando nisso, e você aponta, de certa forma, né, para esse processo de reconversão colonial, ou neocolonialismo que a gente está vivendo, e os aspectos dele, né? Que a Covid é um dos aspectos, né? A invasão dos territórios indígenas, né? Que a gente pode dizer que também faz parte desta crítica que o Marx fazia à acumulação primitiva, né? Você pega, por exemplo, você citou aquela região, mas eu acho que é importante citar, né, o que está acontecendo com os garimpeiros lá em Roraima, né, 2.000 garimpeiros armados até os dentes, né, contra os Yanomamis lá, que a gente já viu várias cenas, né, e que é interessante porque para os povos indígenas a demarcação é um lugar seguro, né, e eu tenho dito que a demarcação não é uma vitória, é uma vitória parcial e momentânea, porque o capital, quando ele continua no seu processo de realização, ele vai acumular, vai fazer o que a Rosa Luxemburgo dizia, né? A acumulação primitiva, ela só acaba, né? Se encerra com o próprio fim do capitalismo, né? Se não houver o fim do capitalismo, você vai ter esse processo de destruição para a realização do capitalismo permanente, né? E aí os povos indígenas, né? Os aldeados que a gente teve ao longo, né, desses 521 anos de invasão, a gente teve processos de assimilação mista, de expulsão, desterritorialização dos povos, né? E aí a gente, inclusive, tem acumulado bastante, né, o que isso significa e discutir mesmo, né, como é que o Estado qualificou, categorizou os indígenas de uma outra forma, e que a gente está fazendo todo um outro processo que é de retomada da identidade, mas que retomar essa identidade também sabendo, né, que o que nos atingiu primeiro foi o colonialismo que pariu o capitalismo, e que retomar nossa identidade não é por um debate de políticas públicas, mas é um debate de um projeto de humanidade, né? Que se o capitalismo permanecer enquanto modelo econômico, né, não adiantará nada eu ser indígena, né, se eu sei que esse processo vai nos engolir, né? Então, são essas questões que eu queria que você problematizasse mais, Davidson. Tem uma série de perguntas aqui, né? Mas esse processo, né, do neocolonialismo mesmo que nós estamos vivendo hoje, né, aqui no Brasil, mas não só no Brasil, né? Isso que você colocou. A África tem países que 1% ou menos de 1% foi vacinada, e a gente não pode achar que isso, né, não seja calculado, né? E outras regiões aqui da América, aqui no Brasil, 12% da população até agora foi vacinada, enfim, esse número de mortes que você muito bem colocou no início da sua fala, né? Então é importante que a gente pense nisso, até porque é importante também que a gente volte a entrelaçar as lutas, né? E eu acho que também tem uma questão aí que está colocada, né, que é essa expertise do capital, que ele vai criando estratégia para nos desagregar, para nos individualizar, para nos fracionar, né? Por exemplo, tem muita gente agora que está discutindo, né, a origem dessas políticas compensatórias, né? Que é a origem do ex-secretário de Segurança dos Estados Unidos, responsável pela guerra do Vietnã, e que ele chega à conclusão de que, opa, peraí, não perdemos a guerra do Vietnã porque aquela população era muito pobre e a gente precisa criar um amortecedor para que os povos possam, né, não ser tão resistentes, vamos dizer assim,
né? E aí ele cria a partir, foi presidente do Banco Mundial, e a partir do Banco Mundial, essas políticas, elas são criadas exatamente para servir de anteparo, né, à luta de classes, né? A exposição do que é o capitalismo, né? Muito embora nesse momento, né, o capitalismo foi exposto no seu limite, né? Para nós, ele está muito exposto, né? Porque as pessoas sentem, as pessoas respiram o que é o capitalismo cotidianamente aqui, né? Todos nós estamos sentindo muito os povos indígenas, sejam os aldeados, os que moram na cidade, os negros e negras, as mulheres, né? Todos nós estamos sentindo a dimensão do que é o capitalismo, né? Então, eu gostaria aí, Edson, tem um monte de gente aqui mandando perguntas, que você pudesse aprofundar um pouco mais essa questão do neocolonialismo para nós. Legal, legal. Bom, é um debate que vai longe, né? Eu acho que, em primeiro lugar, Giva, você sempre tocou num ponto que eu acho que ainda é negligenciado, né? Tanto na, na esquerda como um todo, nas esquerdas, mas também no movimento negro, que é a necessidade da gente pensar a, é, a luta antirracista como um todo e pensar, inclusive, a experiência colonial como algo que não atingiu só a população negra, mas também a população indígena, e pensar isso implica também em respostas coletivas, né? Isso implica, de um lado, em laços de solidariedade que nos compuseram, né? Porque quando a gente estuda a história da luta negra, a gente percebe que sem algum diálogo com os povos que aqui já estavam, a luta negra não seria possível. Então, é, isso está muito presente quando a gente vai olhar a religiosidade afro-brasileira, não se explica, por exemplo, sem uma relação com, com os diálogos com as populações indígenas, né? Na Guatemala existem as populações garífonas, né, que são populações africanas que se rebelaram durante o tráfego transatlântico e que fugiram para regiões em que o europeu não havia chegado ainda, e eles vão se fundir com as populações indígenas e vão produzir lutas a partir dessas experiências, né? E a realidade latino-americana, né, ou como a Lélia Gonzalez diria, ladino-americana, nos provoca a pensar nesse sentido, e acho que a gente está muito atrasado nesse aspecto. Eu acho que é importante a provocação que você traz, porque permite pensar no quanto que, do ponto de vista de luta, mas também de reflexão crítica, a gente ganharia nessa articulação, né, de solidariedade, considerando as diferenças, né, as diversidades, mas pensando o que há em comum, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. E isso implica lidar com algo que o Sassato Pinambá tocou aqui, que eu tenho pleno acordo, né? No meu entender, há um epistemicídio, né, colocado na noção de pardo, né? Se você vai, por exemplo, para pegar um caso onde isso é mais gritante, você vai para o Amazonas, por exemplo, o estado do Amazonas, você vai olhar o IBGE, e você somar preto e pardo e você dizer que preto e pardo, a soma de preto e pardo é negro, você vai ter, sei lá, quase 60% de negro. Só que quando você olha objetivamente para o Amazonas, você percebe que aquilo ali não condiz com a realidade, que você tem, na verdade, uma população indígena não aldeada, que por uma série de processos, né, tanto relacionados ao racismo anti-indígena, quanto aos processos de categorização, né, porque o IBGE define como indígena só quem está na aldeia, né, e isso já coloca uma restrição também do ponto de vista censitário, que tem um papel de etnocídio, tem um papel de desmobilização, né? O Clóvis Moura falava que a, a ocultação da identidade, ela tem uma função para a luta de classes, porque ela impede, inclusive, uma percepção coletiva do problema, né? Então, eu estou dando o exemplo do Amazonas, mas isso não é um problema só do Amazonas, é um problema que está posto no Brasil inteiro. Então, da minha perspectiva, a gente teria que repensar as classificações e de forma que ela desse conta de politizar as desigualdades e a diversidade, né? E o que implicaria também, do ponto de vista do IBGE, o espaço para pensar as diferenças étnicas, né? Porque também dizer indígena é um nome amplo demais para dar conta de uma série de diferenças aí
que estão colocadas do ponto de vista tanto de necessidade de política pública, se a gente quiser assim, mas também do ponto de vista de experiência vivida, de experiências e de reivindicações e de demandas, né? Então, eu acho, Sassá, que uma das tarefas da nossa geração é acertar as contas com esses silenciamentos que essas classificações criam, né? Ela surge num contexto, mas ao mesmo tempo esse contexto ele nos coloca diante de problemas ainda não resolvidos, entre eles a invisibilidade da população indígena, não só no norte. Se a gente eu moro no ABC Paulista, você tem uma população indígena que, como não está em reserva, não entra em censo, não entra em lugar nenhum portanto, fica invisível para todo mundo, não só para as políticas, até para os movimentos sociais, né? Então, é um problema imenso que está colocado em relação a essa categoria. Sobre a questão que o Giva coloca, né, da democracia e da Terceira República, ou da Nova República, acho que tem uma coisa muito importante, né, porque, em primeiro lugar, a Nova República não existe mais, né, ela foi enterrada, desmantelada e não há condições objetivas para voltar a ela. Mesmo que voltem os mesmos gestores daquela época, ela não é possível de ser repetida. Acho que isso precisa ser dito sob o risco de continuar apostando num cadáver, em algo que teve uma função social, mas que não existe mais. Aquilo foi enterrado e substituído, descartado pelas classes dominantes, muito pela própria natureza desse projeto, que era um projeto de conciliação de classes e que tinha numa aliança, num pacto, né, entre setor financeiro, setor industrial e setores institucionalizados da classe trabalhadora, o seu tripé, né, as classes dominantes abriram mão desse pacto e o ápice disso é o impeachment da Dilma. E mesmo se voltasse o Lula, não seria possível reproduzir aquele processo. Agora, tem uma outra questão que é importante de dizer, quando a gente fala desse período, olhando para as populações negras e indígenas, é que mesmo esse período da nova democracia ou da nova república, ele também foi marcado por uma distribuição desigual e combinada da própria democracia, porque mesmo ele teve um efeito no sentido de expansão do consumo entre a classe trabalhadora, mas mesmo ele foi marcado por uma restrição dessa democracia, né? Se a gente pensar a história do Brasil, o Florestan Fernandes chamava isso de transição transada, né? Você tem um processo sob o qual, mesmo aquilo que a gente tem de melhor, é sempre na aliança com o que a gente tem de pior. Então, a gente faz a independência, declara a independência, mas ainda na aliança com a escravidão. A gente sai do processo do império para a república com um golpe das elites do café com leite. A gente tem, e isso faz com que, mesmo no período democrático, porque isso resulta, ao não romper com o velho continua atuando como um peso que impede que o novo seja novo de fato, né? Então você tem sempre, mesmo no período democrático, uma democracia que não rompe com a antidemocracia, que não rompe com o que há de mais oposto à democracia. Então é uma democracia que é só política. Mesmo quando ela é democracia, ela é só democracia política. Ela não é democracia social, ela não é democracia cultural, ela não é democracia no sentido de uma universalização das riquezas, da produção, dos valores, dos status. Ela é só democracia no sentido do voto. Mas mesmo assim, ela ainda é restrita, né? Então, essa transição transada faz com que, por exemplo, a gente saia da ditadura que começa em 64, né? E ela ela entra em crise na década de 70, a crise do milagre, e aí você tem um processo progressivo de substituição lenta, segura e gradual da ditadura por uma democracia, que é esse pacto da nova república, mas esse pacto implica não romper nem com os interesses de classe que tem origem escravista e nem desmantelar as estruturas militarizadas. Então a gente a gente sai da ditadura com um governo chamado Sarney, e depois do Sarney a gente tem um conjunto de sequências até chegar no neodesenvolvimentismo do governo Lula, mas que são saltos que não rompem com o passado, que não rompem com a concentração de terra, que não rompem com o latifúndio, que não rompem com o agronegócio, que não rompem do ponto de vista da comunicação com as capitanias hereditárias do sistema público de comunicação, e que não rompe com as lógicas, inclusive partidárias, dentro do processo eleitoral.
com o PMDB, por exemplo. Então você tem, mesmo no período democrático, ainda uma transição transada. Você ainda tem um fantasma colonial, um cadáver colonial, que está todo podre, fedendo sobre a mesa, sobre o banquete dessa nova república. Né? Então é lógico que ela não tinha como dar certo, ela não tinha como avançar para além do que ela foi, porque ela não enterrou os mortos da ditadura, nem do ponto de vista econômico, né? Aquele filme que deu uma polêmica, que agora eu não estou lembrando o nome, que é um documentário que fizeram sobre o golpe, e aí eu esqueci, de uma diretora, que passou até na Netflix, e aí o documentário tem uma hora que alguém encontra o diretor da Odebrecht lá no Planalto, na posse do Lula. Aí alguém olha para ele e fala, nossa, você por aqui, na posse do Lula? Aí dá um sorriso e fala, eu sempre estive aqui. Né? Então, do ponto de vista econômico, mesmo esse novo é um novo que vem atrelado com o velho. Quem é esse que sempre esteve aqui? É esse que estava na escravidão, da capitania hereditária, do agro é pop. Esse é o sempre esteve aqui, né? E que vai estar nesse período. Então, isso vai impedir que aquilo que aparece como conquista seja conquista de fato, ou seja conquista o suficiente para que, quando esse projeto desabe, essas conquistas permaneçam, porque a gente pode se perguntar como foi possível ao Temer, em 2 meses, acabar com 15 anos de conquistas democráticas. Foi possível porque elas eram superficiais, elas não tocaram na estrutura das desigualdades sociais a ponto de serem irreversíveis. Né? Então, de certa forma, o fato de a gente não ter ido até as últimas consequências fez com que o período posterior se apresentasse nessa violência que ele se apresenta atualmente, né, do Temer e do Bolsonaro. Então, você nem desmobiliza do ponto de vista econômico, então, eu dei o exemplo do PAC, mas a gente pode trazer vários outros exemplos a base de Alcântara, no Maranhão, por exemplo, e a violência contra as populações quilombolas. Mas ele também não desmobiliza sobre outros pontos de vista, né? Então, esse projeto ele não confronta por exemplo, a estrutura militar da ditadura, ela também não é confrontada. Então, esses militares que matavam militante comunista durante a ditadura, quando acaba a ditadura, ele não é preso, ele não é estigmatizado, ele não é socialmente condenado. Você não tem um processo igual a Alemanha nazista fez do Holocausto, de reconhecer que foi um erro. Pelo contrário, esse militar da ditadura, ele continua gerenciando o exército, ele continua gerenciando a polícia militar, ele continua se candidatando. Então, você tem uma estrutura que permanece, embora você esteja no melhor momento. Então, o resultado disso é que essa democracia também, no seu melhor, ela é restrita, para não dizer débil, para não dizer raquítica, para não dizer seletiva. Então, é por isso que você tinha lá o pessoal do hip hop falando, essa democracia não chegou na periferia. Então, agora, na hora do golpe, você vem falar, e aí, favela, vem cá ajudar a salvar a democracia. A pessoa vai falar, nunca vi, não comi, eu só ouço falar. De quem você está falando? Porque, de fato, ela também não foi efetiva a ponto de romper com lógicas, não só lógicas, mas romper com processos de exploração e de produção de morte que datam pelo menos 500 anos, né? A outra questão, né, que a Camila pede para falar é sobre as resistências anticoloniais, né? O Fanon, ele é um autor martinicano que nasceu em 1925 e morreu em 1961, e ele participou das lutas de libertação no continente africano durante o pós-guerra, durante a Segunda Guerra, no período posterior à Segunda Grande Guerra Europeia. E nesse processo ele foi um intelectual orgânico dessas lutas, né? E a teoria dele, de alguma forma, é o documentário, obrigado, Daniela, Democracia em Vertigem. De alguma forma, as lutas anticoloniais inspiraram a reflexão teórica do Fanon sobre a relação entre capitalismo e racismo, porque isso aparecia como um desafio nos processos de independência, mas também os debates sobre identidade no contexto das lutas anticoloniais, né? Então, ele também oferece contribuições preciosas para a gente pensar essa tarefa de uma luta que é, ao mesmo tempo, uma luta em defesa das formas de existir, em defesa, uma luta que vai na contramão do genocídio e do epistemicídio capitalista, que impõe a produção de mais valor como única forma. Então, é uma luta que passa por uma valorização da identidade, que passa por um reconhecimento das diferenças culturais, das diferentes experiências. Mas, ao mesmo tempo, esse reconhecimento, ele é um reconhecimento que não abre mão
de uma perspectiva universalista, no sentido de que, da possibilidade de eu me ver naquele que não é igual a mim, de eu pensar o nós por nós, não só como aquele que foi imediatamente igual, mas pensar o nós por nós em solidariedades mais amplas, em torno de defesas comuns, por exemplo, né? Se a gente pensar hoje a defesa da vida, não é só uma tarefa de pretos indígenas. Hoje o capitalismo ameaça a vida humana no planeta Terra. O capitalismo, a gente pode pensar como seria a resposta à pandemia se o conhecimento das vacinas não fosse propriedade privada, fosse igual o Linux, código aberto, e aí, em vez de ficar esperando o IFA, cada país produzisse o seu próprio IFA, por exemplo. Então, essa privatização da vida, né, o Ailton Krenak colocou de uma forma bonita, né, essa forma de existir do capitalismo como um devorador de mundos, ela pressupõe, para combatê-la, uma aliança que seja maior do que só uma luta negra, do negro com o próprio negro. Ela implica alianças do negro com os indígenas, mas também desses com os trabalhadores, por exemplo. Isso não significa abrir mão de pensar na sua radicalidade a experiência negra no interior da luta de classes, porque a luta de classes se faz a partir de uma racialização das posições. Então, a grande contribuição da luta anticolonial fanoniana é essa articulação entre uma defesa da particularidade, mas, ao mesmo tempo, uma defesa que não abre mão de uma solidariedade mais ampla do ponto de vista do ser humano como um todo, né? E essa articulação, para ele, é o que evitaria, inclusive, que a gente brigue entre nós por migalhas, ao invés de se confrontar com os verdadeiros inimigos. Enfim, então acho que é por aí que eu responderia. E, por fim, né, a questão do neocolonialismo que o Giba trouxe, o termo neocolonialismo foi um termo muito importante no contexto africano, porque a partir da década de 60 começam a surgir uma série de independências no continente africano em relação às metrópoles europeias. Só que o que os pensadores africanos vão perceber, e aí o Fanon é um desses, é que não basta só conquistar a independência, não basta só colocar um rostinho negro no poder. É necessário desmantelar o poder, essas formas de poder, essas estruturas de poder, para que a emancipação se dê, porque senão o colonialismo, lá no começo, ele precisava da ocupação do policial, do soldado e do padre para invadir um território. O Fanon ele está olhando o colonialismo na década de 60, ele fala, era assim antes, mas agora o capitalismo mudou. Agora o capitalismo permite, graças ao seu desenvolvimento, que você não precise mais invadir com a polícia, com o exército e com o pastor. Basta só entrar o pastor, converter todo mundo e dizer para todo mundo que o único jeito certo é se inserir nas relações capitalistas de produção. Ou agora é possível, graças ao estágio de desenvolvimento do capitalismo no século XX, falando, é possível ao colonialista se retirar, tirar o seu exército e deixar um pretinho lá como presidente, desde que ele mantenha as empresas europeias funcionando, desde que ele mantenha os interesses do agronegócio, das mineradoras europeias ou estadunidenses funcionando, pode até ser um rostinho preto na liderança. Então, você tem um novo contexto que passa a ser possível mediante ao próprio desenvolvimento do capitalismo no século XX, que pode abrir mão da colonização clássica. O Fanon vai chamar isso de neocolonialismo, porque para ele, se essa autonomia, se essa luta por autonomia for só uma luta identitária, no sentido de uma valorização da identidade, mas ela deixa de discutir as lógicas econômicas, ela está a serviço do neocolonialismo, porque agora eu troco a cara branca por uma cara preta, mas eu mantenho as estruturas de exploração, tal como sempre foram, mas agora com um rostinho preto ou indígena no governo. Então não basta só trocar um rosto preto, branco por um preto, branco por indígena. É necessário discutir como que a produção foi organizada, que sociedade, que lógica, quais são os interesses, para onde vai, em função do que a relação com a terra vai se dar? É da exploração do mercado ou é em função das necessidades do coletivo? Essas são as perguntas que têm que ser feitas e elas obrigam, para que o neocolonialismo não se instaure, elas obrigam a questionar o próprio capitalismo. Do contrário, a gente vai ficar feliz se tivesse um presidente negro ou indígena, nunca teve, mas se ele for igual ao Bolsonaro, é até pior do que o Bolsonaro, porque
ele vai cumprir um papel de mistificação da exploração até maior do que cumpre hoje, né? Então, o neocolonialismo é de um lado, as novas formas de exploração que não precisa mais dos velhos esquemas, mas é também uma forma de captura da indignação nativa. Não falava indígena, porque esse nome indígena também é um nome colonial, né, que os europeus usavam para todo mundo que não era branco nos lugares que eles chegavam. E está falando do indígena, pode ser da África, pode ser das Américas, pode ser da Ásia. Não bastava ter um indígena no poder se as formas de exploração capitalistas não fossem radicalmente superadas em função de uma nova organização social. Muitas coisas, né, Davidson? O Sassá está lembrando aqui que o vice-presidente aqui do Brasil, ele se reivindica indígena, né? Milton Mourão, né? Então, sim, né? Então, ótimo exemplo, trágico exemplo. Não, mas é muito interessante, Davidson. Para mim é um prazer, assim, estar discutindo o Fanon contigo, né? Por vários motivos, né? Porque a gente vê que essa última questão que você colocou, né? Discutir identidade, sem discutir a lógica colonial e a lógica que nos oprime, e mais do que isso, né? Não só a lógica colonial, capitalista, enfim, e não lutar contra isso não adianta absolutamente nada, né? E uma das angústias que eu tinha e uma das questões, né, que me fizeram te convidar foi que eu ouço muito, né, de militantes do movimento negro, por exemplo, dizer, olha, eu sou fanozista, mas eu sou anticlassista. Isso é muito comum, eu ouvi, eu falava, pô, mas, porque assim, isso aí acho que não é novidade para você, mas você é uma figura, foi a primeira figura que eu ouvi falando de Fanon, uma coisa é ouvir falar, mas ouvir, né, profundamente, né, estudar o Fanon, trazer para a gente, né, decodificar o Fanon, né, eu vi você. E aí, quando as pessoas falavam isso, eu falava, tem alguma coisa de errado, né? E aí, por outro lado, eu via de outros setores dizendo, não, o Fanon é muito afrocentrado. Eu falei, pô, mas tem alguma coisa errada nessa história toda, né? Porque o Davidson sempre, nas reflexões que ele traz, tal, eu sou muito oral, né? Então, para mim ouvir é muito importante, né? Porque eu me informo ouvindo, né? E aí, ó, achei tua tese, fui ler e tal, e te ouvi mais, né? Te ouvia mais, aí vi vários vídeos teus aí ao longo do tempo, né? Você falando de Fanon. Então, te ouvir é desfazer esse erro, mas também é desfazer um outro erro, né? Eu vejo também um debate no movimento indígena crescente, debate anticolonialista, mas é um debate que discute os símbolos coloniais, não discute a estrutura colonial, né? Ou seja, é um debate da perfumaria, né? A gente está debatendo a perfumaria. E isso não nos ajuda a compreender e não nos ajuda mais ainda, né, a superar, né? Você colocou uma questão anterior, que é essa questão de que momento, né, a gente está vivendo, segundo alguns pensadores, né, que é de uma crise profunda do capitalismo, e essa crise, né, a gente recente ela, né, vários pensadores também já estão pensando isso, já estão apontando que a gente está no quarto processo de revolução industrial, que prescinde, inclusive, da mão de obra humana, né, que introduz um elemento que é a IA, né, a inteligência artificial nos processos produtivos, né, ou seja, tornando desnecessária a mão de obra humana, né, e que está colocando, né, fora do mercado de trabalho milhões de pessoas. E essa pandemia foi um grande laboratório para isso, né? Tanto é que a gente vai verificar alguns números, né, que não casam, né? Você tem um processo de crescimento nesse momento, que na verdade não é nem de crescimento, mas tem um processo de crescimento econômico, mas o desemprego ele não cede, não aumentou nada, né? Muito pelo contrário, a possibilidade de isso aumentar nos próximos anos é muito grande, né? Então, a gente está num momento trágico da humanidade, e o Brasil está sentindo muito mais esse aspecto pesadamente, né? Exatamente pela característica
dessa gestão do capital nesse momento, né? Mas também, eu penso também, Davidson, que também não foi um acidente, né? Porque as bases dessa gestão, elas já também vinham sendo colocadas, né, já há algum tempo, né? O que é a lei antiterrorismo, né? O que são todas essas concessões que você colocou? Por que nós não podemos fazer o controle dos meios de comunicação? Como é isso, né? A parte os meios de comunicação estão na mão de pessoas que comunicam aquilo que elas querem, não aquilo que interessa a maioria do povo, ou seja, da classe trabalhadora, né? Então, são diversas questões, né, que foram colocadas para nós ao longo desse tempo que nós, né, não conseguimos superar e, muito pelo contrário, né, avançar. Se a gente pensar onde foi que essas operações em áreas urbanas, em que governo começou as operações em áreas urbanas, e qual foi o país que foi usado como laboratório de teste. Isso nunca negado, né? Então, eu, por exemplo, vi esse senhor, né, que o pessoal fala que o apelido dele é o tio do Zap, né? Quando ele volta e ele lidera aquela ação no complexo do Alemão, a fala dele, numa entrevista para a Globo, o repórter da Globo perguntou para ele, o Exército está preparado para atuar em outras cidades? Ele falou, o Exército está preparado para atuar em todos os conflitos urbanos no Brasil. E veja só, certo? Né? E veja só, quem foi que começou essas ações no Brasil, né? Então, ou seja, né, tem algo aí, tem uma conta que para nós não fecha, né? E quando você fala isso, né? Olha, quando a favela é chamada, né, para defender algo de que ela nunca foi defendida, como é que ela pode se mobilizar para isso? É claro, né? Esse governante ele leva a situação dos povos a um patamar que, na história recente, não foi elevado. Óbvio que as pessoas estão se colocando nesse momento, óbvio que as pessoas querem sair dessa condição, porque é uma situação extremamente perversa. 500 mil pessoas, né? É o número de pessoas de mortos que, por diversos conflitos que o Brasil participou, não teve um número tão elevado, né? A última guerra mais 10 vezes mais do que foram os mortos, né, participantes do Brasil na última guerra, né? Então, algo terrível esse momento que a gente está vivendo. É óbvio que a gente escancara isso, é óbvio que a gente se posiciona contra isso, mas é óbvio também que a gente, né, tem que estar alerta, né, a que projeto é esse que a gente está defendendo, né? E aí, eu acho que é fundamental, né, esta aliança, né, essa nossa discussão, que eu acho que tem convergência, né, que é importante, fundamental, né, que a gente recrie, né, que a gente constitua as nossas alianças para que a gente possa fazer o combate, o bom combate ao nosso principal inimigo, né? E aí é uma questão importantíssima, né? É claro que a gente quer que as pessoas estejam na universidade, que as pessoas estejam se alimentando e tudo mais, né? A questão não é essa, não tem falsa polêmica em relação a isso, né? Mas isto é insuficiente para que possamos realizar a nossa vida, né? Porque isto, né, só isto, continua realizando os interesses do capital. É isso que está posto para nós. O capital tem dois aspectos fundamentais que é importante também identificar, que é a exploração e destruição da natureza e a exploração da mão de obra. Essas duas questões estão postas. Enquanto existir capitalismo, vai continuar existindo, né, essas duas perversidades contra a natureza e contra os seres humanos, né? Então, Davidson, tem mais uma questão. Eu queria já ir encerrando, você fazendo aí, né, as suas considerações finais. Então, uma outra questão que foi, você já havia, o Diego colocou, mas você já havia respondido, o Sassá também colocou uma questão, né, que você também respondeu, né? É importante que a gente preste conta, né, e faça uma revisão dos erros que nós cometemos historicamente, né? Seja o movimento negro, seja os sindicatos, seja os partidos de esquerda, enfim, é fundamental
né, que isso possa ser revisto. Né? E o Diego coloca aí essa questão aí que você pode, né, pode responder, ou já respondeu, na verdade, né? E eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais aí. Valeu, Giva. Eu concordo, né, com a reflexão do Diego, né, e também com o que o Giva coloca. Eu acho que esse é um desafio difícil de ser superado. Olhando para o movimento negro, por exemplo, durante muito tempo, a esquerda hegemônica negou a existência do racismo na sociedade brasileira e se recusou a pautar o tema do racismo como um elemento da luta de classes. Por outro lado, né, quem vai oferecer espaço para esse debate no final do século XX são as agências e tendências teóricas antimarxistas ou, no mínimo, pós-estruturalistas, que não tinham a preocupação da luta de classe como um elemento. Né? Então, você tem aí um problema difícil de superar, porque de um lado você tinha esse silenciamento, ou às vezes até um enfrentamento feito em nome do marxismo, feito em nome da esquerda, aos debates sobre as lutas antirracistas, sobre o racismo, e do outro lado, quem vai dar respaldo para isso está dentro de uma matriz antimarxista, ou muitas vezes que relativiza o capitalismo, ou que não toma o capitalismo na sua totalidade, e não pensa o racismo como parte das relações capitalistas de produção. Então, isso gerou também isso suscitou, né, um sentimento muito antimarxista dentro do movimento negro. E a gente tem, no começo dos anos 2000, o surgimento de setores intelectuais dentro do movimento negro que vêm, ou a partir de uma perspectiva bastante, como você coloca, da perfumaria, né, de uma perspectiva que vai pensar o racismo só na sua dimensão simbólica, como se isso já fosse dar conta, né, então, o debate sobre a representatividade, etc., ou vai pensar as demandas num plano cultural, ou vai pensar, ou vai entender que a esquerda é algo que não nos diz respeito, porque somos negros e esquerda e direita surge na Revolução Francesa, é um debate de branco. Né? Então você reduz a realidade a um discurso, como se esquerda e direita fosse só um discurso trazido pelos brancos, né? E aí você ignora que a própria realidade concreta ela se apresenta a partir de possibilidades de escolha, e que falar em esquerda e direita não é só um discurso que vem da Europa, mas é também politizar opções de escolhas políticas a se fazer dentro do contexto criado pelo capitalismo. Né? Então, isso se perde, e aí o debate de esquerda e direita passa a ser visto como um debate que não diz respeito nem aos negros e nem as possibilidades de luta negra. Né? E isso vai ser fortemente embasado nesse eurocentrismo que formou grandes intelectuais brancos brasileiros de esquerda ou marxistas. Mas, por outro lado, isso vai gerar uma barreira na comunicação. Então, a gente tem um grande desafio, ao meu ver, do ponto de vista das lutas negras, que é pensar como superar essa barreira, no sentido de continuar fazendo a crítica ao eurocentrismo, porque o eurocentrismo não é só não saber a história da África, é tentar também ignorar a própria particularidade do capitalismo brasileiro na hora de pensar a luta de classes. Isso também é eurocentrismo, né? Então, de um lado, continuar fazendo a crítica radical ao eurocentrismo, mas do outro lado, sem perder de vista que a população negra está jogada no contexto da luta de classes no Brasil, e que ela não pode, embora não é possível pensar a luta de classes sem a população negra e indígena, mas não dá para jogar nas costas da população negra a resposta para a luta de classes como um todo, porque a luta de classes se resolve no conjunto da classe trabalhadora, numa aliança entre os vários povos. Isso significa um olhar dialético, que de um lado tem pensar o que tem de comum do ponto de vista de tarefa política, de demandas a serem defendidas do ponto de vista comum, e do outro lado, e ao mesmo tempo, pensar naquilo que é particular e que exige um olhar atento para as particularidades da experiência negra, da experiência indígena. Né? Então, pensar isso articulado é muito difícil, porque ou se cai
no antimarxismo, ou se cai também no eurocentrismo branco, que eu tenho chamado de identitarismo branco, que é quando você diz que identitário é só o outro. Então, você tem você está lá pensando na luta de classes, achando que você vai reproduzir o manual da Revolução Russa no Brasil, e aí quando vem alguém falar de racismo, aí você fala, os identitários. Como se não houvesse também um identitarismo nessa abstração que se nega a olhar a particularidade brasileira, que implica olhar para o racismo e para suas variantes. Então, a gente tem muitos desafios, nossos desafios são enormes nesse contexto, porque sem olhar para o racismo, eu não consigo fazer uma crítica ao PAC. Parece que o PAC era só um projeto de aceleração do desenvolvimento. Eu não consigo olhar para a base de Alcântara, que eram, dentro do que ela previa, era um projeto de desenvolvimento nacional, pelo menos depois você teve toda uma desvirtuação, mas a ideia original era você criar um parque dentro do país que permitisse lançar satélites com autonomia. Então você tem um projeto nacional que está em jogo, mas sob a cabeça, sob os corpos da população quilombola, então eu não quero. Sobre os corpos da população indígena, então, acho que é um desafio que ainda está aberto e que vai nos exigir muito trabalho, porque a impressão que eu tenho é que essas falsas polaridades, elas ainda têm orientado os debates políticos e inviabilizado grandes alianças, às vezes, que poderiam dar respostas concretas para problemas concretos, né? E, por outro lado, né, eu acho que você toca num ponto que é importante, eu acho, que é pensar a crise estrutural do capitalismo, pensar esse atual estágio do capitalismo, implica pensar, inclusive, na distribuição desigual e combinada dos efeitos dessa crise, porque ela não é igualmente distribuída. E aqui todos os elementos históricos vão aparecer como possibilidade de viabilizar um maior acúmulo de capital, né? Porque é disso que se trata. O capitalismo entra em crise, como é que ele sai da crise ou como que ele evita de quebrar? Intensificando a exploração, intensificando a violência, intensificando a rapinagem, intensificando, comendo parte do próprio corpo, inclusive, mas do corpo, porque uma parte do capital, quer dizer, o capital é produzido pelo trabalhador, né? Então, e aqui tem um desafio, eu acho, para a gente pensar, porque eu estou entre aqueles que acreditam que o capitalismo não elimina o trabalho assalariado, o trabalho alienado, mas ele intensifica as formas de exploração a partir de uma redução dessa classe trabalhadora, mas o dia que ele eliminar completamente, ele próprio minou a sua própria possibilidade de existir enquanto capital. Então isso coloca também uma série de questões para a gente, porque ao mesmo tempo que o capitalismo nunca foi tão voraz na possibilidade de explorar, de matar, de destruir, também ele nunca foi tão frágil, no sentido de que ele tem cada vez mais corroído as próprias condições de existência à medida em que ele se reproduz. O grande problema é que, se não há contraposição, se não há força política, aqui é Fanon, se não há um processo de luta que desmantela esse monstro, antes dele morrer, ele acaba conosco. Ou seja, né, se não há uma luta que coloca na ordem do dia a superação da lógica capitalista, a gente pode ter coisas muito piores do que já estão colocadas, porque a forma de gerir essa crise é ampliando, intensificando a exploração, intensificando. Então, você tem o debate do clima, por exemplo. Não adianta fazer as metas se todo mundo, se as grandes corporações continuam precisando nos fazer comprar cada vez mais iPhone, por exemplo, ou computadores, ou etc., né? Não há pacto do clima que dê conta dessa fome insaciável do capital. Então, o capital o capital coloca a vida humana em risco, e outras formas de vida também em risco, né? Porque você tem uma exploração constante do solo, que está tendo efeito sobre o clima, sobre a terra, e etc. E, ao mesmo tempo, ele próprio é incapaz de dar respostas efetivas a esses problemas, a não ser que ele seja barrado, né? Então, colocar esse debate é interessante, porque é necessário, porque senão a gente se contenta com saídas que não são saídas, mas que nos amenizam o espírito, né? Então, contra essa exploração, então eu vou, sei lá, eu vou valorizar as minhas raízes. Mas eu não consigo valorizar as minhas raízes
enquanto tem uma mineradora invadindo o meu território. Então, se o debate se reduz a apenas um ato simbólico, eu perco de vista a dimensão material de manutenção dessa exploração. Né? Então, eu acho que a gente vai ter muito trabalho nesse sentido, porque há um discurso que se hegemonizou, tanto no movimento negro, aí no movimento indígena eu conheço menos, mas no movimento negro se hegemonizou como saída, que é uma saída que, na verdade, não mexe no principal. Né? Agora, não significa, e aí você coloca bem, não significa que não seja bom que tenha shampoo para cabelo crespo. Eu gosto que tenha shampoo para cabelo crespo, que bom que tenha. Não significa que eu não acho importante que tenha professores negros, professores indígenas, mas, junto com essa demanda, é importante não perder de vista que isso pode ser, inclusive, mobilizado em função da manutenção da exclusão negra e indígena e não colocado a favor da superação das barreiras que nos deixaram fora. Né? Então, não basta só ter uma cara preta, uma cara indígena, é importante discutir o projeto. E aqui nós estamos ferrados, Giva, porque não há discussão sobre projeto. E aí não é só o movimento negro indígena. Ninguém está discutindo projeto. A gente está discutindo. Aliás, parece que o projeto é fazer o Bolsonaro sofrer sem derrubá-lo, para que na próxima eleição coloquem uma alternativa a ele. Esse é o projeto que está vigente, ele não é discutido, mas ele é catastrófico do ponto de vista da população negra, indígena, mas da classe trabalhadora. Esse projeto é o catastrófico. Então, acho que uma das tarefas é voltar a discutir projeto. E isso implica, né, todo um caminho a fazer que ainda não foi feito, ou que tem sido feito só pontualmente, né, então, mas vamos para cima, enquanto estivermos vivos, seguiremos. Eu agradeço aí a oportunidade da troca, da conversa, e espero que a gente siga trocando aí, tenho muito respeito pela sua caminhada, mas também eu acho que tem uma coisa aqui importante, né, que a gente está apontando nessa conversa, que é o quanto que a gente ganha nesse tipo de diálogo, né, a gente enquanto movimentos sociais, enquanto pensamento crítico, né? Então, que hajam outras reflexões nesse sentido aí, porque a realidade está cobrando isso de nós faz tempo. Há 500 anos. Bom, primeiro eu queria te agradecer muito, né, Anderson? Quando eu pensei em fazer a primeira atividade ao vivo, né, pensei em fazer essa atividade, porque também eu contigo, porque para além, né, do todo o respeito aí que eu tenho pela tua produção, pela tua militância e tudo mais, também nos ajuda, né, a resgatar, recuperar, né, algumas alianças importantes, né? Eu acho que é muito mal estudada ainda, né, a Aliança Negra Indígena na Constituição de Quilombos, né? O que significou aquele momento histórico, né, de resistência, né? E que foram muito vitoriosos, né? Esse movimento de resistência que aconteceu. E também, né, a gente superar mesmo essas falsas polêmicas, né? Porque a gente ficar em polêmicas, né? Que são polêmicas vazias, polêmicas que, inclusive, né, foram provocadas para que nós ficássemos, né, fazendo debates, né, que não são centrais, né, nos tirando do debate central, isso não ajuda em nada, né, a nossa caminhada. Né? Então, eu acho que foi um baita de um acerto, assim, você, né, cada vez é melhor te ouvir, né? Você traz muitos elementos bons para a gente pensar, né? Muita gente, quando eu falei, não, vou abrir com o Davidson, né? Mano, a gente precisa, né, dizer que para onde que esse barco está indo está errado. Se a gente não fizer correções, a gente está ferrado, né? Então, assim, cara, é um grande prazer, assim, te ouvir nessa primeira atividade, né? Essa semana nós temos mais duas para discutir a Palestina, a relação da Palestina, né? As lutas palestinas, a luta palestina indígena. Amanhã a gente vai debater com a Soraya, né? Vai conversar com ela sobre esse processo de colonização, violência, discussão de limpeza étnica, né? Que tem ocorrido lá e a gente tentar fazer as associações que ocorreram aqui, né? Você vê como é difícil, né, alguns debates, né? Quando eu coloquei a proposta de debater a situação dos povos palestinos e a resistência palestina, né, não teve muitas reações, mas teve uma reação que foi emblemática, né, nos nossos grupos do WhatsApp, né, indígena, né, e a pessoa já reagiu e falou, não dá para comparar a luta daqueles terroristas com a nossa luta.
Aí, para a gente ver, né? E aí tem diversas questões, né? Que incidem nesse tipo de pensamento, né? É uma Globo falando, manipulando constantemente as informações do que acontece lá, são os outros meios de comunicação fazendo a mesma coisa, e as pessoas não tendo a informação correta do que está ocorrendo na Palestina, né? Um dos lugares que a crueldade colonial se colocou, né, nesse último período, né, de forma mais intensa. E é importante que a gente possa entender e possa compreender que a luta de lá é a luta de cá. Então, amanhã a gente vai continuar com essa discussão, nós vamos discutir com os povos canadenses também, tem uma atividade também que a gente está programando, enfim, né, e para que a gente vá criando essa compreensão de totalidade, né, e também uma importância muito grande para os povos indígenas a entender, né, esse processo de resistência histórica, né, a gente fez um levantamento só no período colonial e Brasil Império, foram 60 lutas de resistência indígena ou com participação indígena, né? Sendo que até o século XVIII, né, as lutas indígenas hegemonizaram as lutas de resistência no Brasil, né? Então, é importante que a gente compreenda isso, porque também no outro dia um companheiro falou, olha, do movimento indígena, disse o seguinte, nós somos pacíficos. Eu falei, mas como nós somos pacíficos? Nós estamos resistindo há 521 anos, né? E nós não estamos resistindo com flores, nós estamos resistindo, né, a todo esse processo de violência. E é difícil a gente, porque é uma confusão da violência do opressor e a nossa resistência, né? E óbvio que se ele é violento, a gente vai ter que resistir igualmente, porque senão nós vamos ser, né, mortos, né? E isso também para a gente é muito claro, né? Então, amanhã, às 9 da manhã, a gente vai fazer essa atividade. Na quarta-feira também, a gente vai continuar discutindo isso com o Bruno e com o Fernando, né? As lutas urbanas, né? E a inserção dos povos indígenas e palestinos nas lutas urbanas, né? Então, é isso, Davidson. Cara, muito obrigado, né? E vamos, claro que a gente vai marcar outras provas aí para frente, aí o povo aí já está pedindo, né? E para a gente foi muito bom aí. Cara, valeu, muito obrigado e valeu a todas e todos aí que nos assistiram. Valeu, gente. Valeu, tchau, tchau.